O importante é que nós estamos aqui nessa noite conversando sobre Jesus, especialmente porque dezembro, ele é um mês especial para nós. Porque nós sabemos que Jesus ele está conosco o tempo todo, o ano todo. Mas quando nós pensamos em dezembro, é impressionante como os corações se enternecem. Das pessoas, inclusive, assim, mais materialistas, né? Mais apegadas à matéria. Parece que o ambiente que se cria em torno dessa comemoração do nascimento de Jesus, ele atinge a muitas pessoas. Então, mais do que nunca, nós observamos as pessoas se desdobrando para confecções de cestas de alimentos, cestas de Natal, presentes para as crianças, não é? Então, existe toda uma mobilização da sociedade em torno das festividades do Natal. É claro que nós sabemos que nós ainda estamos longe de compreendermos o verdadeiro significado do Natal. Até porque, se nós perguntarmos para qualquer criança hoje, quando se fala em Natal, o que que você pensa? Primeira coisa que vem na sua cabeça. As crianças vão dizer que é o Papai Noel, né? Então as crianças vão dizer assim, é o Papai Noel. E a figura do Papai Noel é algo bonito, é algo bacana. A gente sabe que tem toda uma história, né, de generosidade por trás daquele velhinho que passa o ano inteiro construindo os brinquedos para no fim do ano entregar os presentes. Mas a gente tem a responsabilidade de ensinar para as nossas crianças que, na verdade, o Natal existe porque é uma festa em que nós comemoramos o aniversário de alguém. E quem é o aniversariante? É Jesus. Então, cabe a nós, né, contar isso para as crianças, e nós espíritas fazemos isso muito bem, nas aulas de evangelização, né, com a criança, com o jovem. Então, mais do que nunca, nós nos colocamos nessa postura da reflexão. O que Jesus representa para nós? Nós tivemos aí, podemos dizer, esses últimos 2 anos difíceis, diferentes, porque a nossa geração, nós não tínhamos passado por uma pandemia. Nós ouvíamos falar sobre pandemia nos livros de história. Ouvíamos falar da gripe espanhola, que foi uma pandemia do século XX. Ouvíamos falar que Eurípides Barçanufo, inclusive, desencarnou nessa pandemia, mas a gente não tinha noção do que realmente era uma pandemia. E eu me recordo que quando nós tivemos aquelas primeiras notícias acerca desse novo vírus, dessa nova doença, eu me lembro que a gente pensava assim, é mais uma virose, é mais uma doença, assim como nós tivemos a H1N1, que também a princípio alarmou tanta gente, mas que depois logo, né, conseguiu-se o controle, não chegou-se a uma situação como essa, mas de repente nós fomos percebendo que a coisa era para valer, né? Isso foi ficando evidente com o número de pessoas contaminadas, né, infectadas com aquele vírus, e com o número de pessoas desencarnando devido a essa doença, a Covid-19. Então, nós sabemos que muitas pessoas deram adeus aos seus entes queridos por conta da Covid. E isso ainda está acontecendo. Ainda hoje, existem pessoas que estão desencarnando por complicações da Covid. Só que quando a gente tem Jesus como guia e modelo, conforme o livro dos Espíritos nos diz, né? Os Espíritos nos dizem que Jesus é esse guia, esse modelo, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. Nós vamos entender que quando ele esteve aqui, ele veio trazer para nós a lei do amor. Então ele veio falar de amor e ele veio vivenciar esse amor. Ele colocou em prática tudo aquilo que ele falava. Então, nós aprendemos com Jesus que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que seja da permissão de Deus, sem que seja da vontade de Deus. Então, quando a gente sabe disso, nós começamos a compreender, e a compreensão maior nós tivemos justamente com o advento do Espiritismo, que é aquele consolador prometido por Jesus. O Espiritismo veio para clarear aquilo que Jesus já havia nos ensinado. Então, a gente fala, né? Levantar o véu. É uma expressão bonita, mas que reflete muita realidade. Porque com a doutrina espírita, nós passamos a compreender alguns ensinamentos de Jesus que antes nós tínhamos dificuldades em entendê-los.
E o Espiritismo vem clareando isso para nós. Então, nós aprendemos com o Espiritismo a compreender o ensinamento de Jesus e a compreender como é que funciona a lei divina. Os mecanismos da lei divina. Como é que essa justiça atua. E quando nós compreendemos isso, fica então mais fácil de nós superarmos as adversidades, as dores, as dificuldades que a vida nos oferece. Então, aquelas pessoas que partiram pela Covid, nós sabemos que não foi por acaso. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. Então, vai chegar um momento em que é o momento que nós devemos retornar à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, a pátria espiritual, e nós vamos retornar de alguma forma, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por uma morte súbita, de alguma forma. Para alguns dos nossos irmãos, foi a Covid. Poderia ter sido a gripe? Poderia. Porque todo ano a gripe mata milhares de pessoas. Mas isso não sai no noticiário. Poderia ter sido a pneumonia? Poderia ter sido a tuberculose? Poderia ter sido de outras formas? Poderia. Mas nós vivemos, então, dias de muitas incertezas, de muitos medos, de muitas angústias, de insegurança a respeito do que será de nós. Então, eu percebo que, mais do que nunca, nós nos aproximamos de Jesus. Porque quando nós sentimos, né, nós nos sentimos aflitos, angustiados, nós nos lembramos que Jesus falou: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele tem essa capacidade de trazer o bálsamo para curar as nossas dores, para curar as nossas feridas. E nós temos esse bálsamo de várias formas na nossa vida. O Espiritismo, nós poderíamos dizer que ele traz a mensagem de Jesus rediviva. Então, nós temos inúmeras obras que trazem para nós essa consolação que o ensinamento de Jesus é capaz de nos proporcionar. E nesse Natal, nós começamos a pensar, o que então Jesus representa para nós? Jesus representa para nós esse espírito que já percorreu as etapas do processo evolutivo, porque nós sabemos que ele não foi criado diferente de nós. Ele é também um filho de Deus, igual eu sou, igual você é, igual o outro é, mas é um irmão nosso muito mais velho, que foi criado muito antes de nós. De tal forma que quando este planeta estava sendo formado, ele já era o responsável pela formação desse planeta. Então imaginemos, ele já tinha percorrido toda a escala evolutiva, já tinha chegado à perfeição, já era um espírito crístico que ajuda o nosso Pai, Deus, em tudo que é, né, da sua criação, que existe na sua criação. Então, Jesus, ele acompanha a formação do nosso planeta, ele acompanha a evolução espiritual dos espíritos vinculados à Terra desde o início. Então, quando chegou aquele instante em que ele julgou que ele deveria vir à Terra, renascer aqui, e percebam, ele veio como um espírito missionário. Ele não tinha que passar por nenhum tipo de sofrimento, porque ele não tinha mais nada a espiar, ele não tinha mais nada a provar. Mas ele veio por amor para dar o exemplo, para dizer: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E se nós pensamos que o que Jesus fez, nós também podemos fazer, só nos resta o quê? Vamos conhecer o que Jesus nos trouxe para lutarmos, e aí é luta mesmo, é luta diária, é luta de nós conosco mesmo, no sentido de vencermos as nossas más inclinações e colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E os espíritos dizem, é interessante, né? Os espíritos dizem que esse processo de educação, a educação, eles falam que é um conjunto de caracteres, né? Mas que pode ser formado pelo hábito. Então, a gente pode adquirir o hábito de sermos bons, de fazermos o bem. Então, é treino, é exercício. É uma coisa que a gente vai tentando, vai chegar um momento em que a gente escorrega e cai,
mas a gente levanta e continua tentando, porque é assim que a gente vai conseguindo caminhar no nosso processo evolutivo. É entre erros e acertos, mas primeiro reconhecendo os erros, porque o primeiro passo para nós acertarmos é percebermos que nós não somos perfeitos, que nós erramos. E que quando eu percebo que eu sou imperfeito, eu começo a me observar para verificar o que em mim que eu posso melhorar. Então, de repente, eu observo que eu tenho uma característica de ser uma pessoa muito negativa, muito pessimista. Quando eu começo a perceber que eu tenho essa tendência, o que eu começo a fazer? Eu começo a trabalhar para mudar esse tipo de sentimento que eu trago. Eu começo a fazer leituras edificantes, eu começo a assistir a bons filmes, eu começo a ler, a ver bons livros, ouvir boas músicas, manter diálogos saudáveis, não é? Evito me concentrar nas coisas ruins da vida. Procuro me concentrar naquilo que é bom, para que eu possa enxergar que o mundo é maravilhoso, que a vida é maravilhosa. E que mesmo que eu enfrente dificuldades todo dia, eu preciso aprender alguma coisa com essas dificuldades. A vida está tentando me ensinar algo. Então eu preciso encarar essa dificuldade, esse problema e pensar o que eu posso aprender com essa situação. Então é aprendizado. Isso vale para qualquer tipo de coisa que nós identificarmos em nós. De repente nós percebemos que nós temos uma tendência a criticar os outros. Porque Jesus nos alertou. Ele disse assim, que nós temos muita facilidade para enxergar o argueiro no olho do outro, mas não enxergamos a trave no nosso olho. Então a gente vê o defeito no outro, e muitas vezes o defeito que eu enxergo no outro, eu também tenho, e eu não consigo perceber. Então é esse exercício de ficarmos observando. Será que eu também não faço isso? Toda vez que a gente observar uma atitude equivocada em alguém, eu preciso parar, ao invés de criticá-lo, parar e pensar: meu Deus, será que eu também estou fazendo isso? Será que eu preciso começar a me observar? Porque muitas vezes a gente passa vergonha. Aquilo que se enxerga no outro e aponta o dedo, ó, tem 4 apontados para você. Então nós temos que estabelecer esse processo do autoconhecimento, que é tão falado para nós, que é tão necessário, não é? Mas eu quero hoje comentar com vocês sobre uma obra. Nós temos assim, né, obras espíritas maravilhosas, nossa, tantas que é até difícil a gente dizer, puxa vida, qual é a minha preferida? É até difícil, porque nós temos obras maravilhosas. Mas eu confesso para vocês que nesse período de pandemia, eu me apeguei muito a uma obra que eu leio constantemente, estudo constantemente essa obra, que eu acho que ela, assim, ela toca muito em nós e nós aprendemos muito com essa obra, que é o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. O Boa Nova, ele é um livro com 30 capítulos. Em cada um dos capítulos, nós temos diálogos de Jesus com os diversos personagens. E os diálogos, eles são muito ricos. Então, eu fico imaginando, né, que inspiração que Humberto de Campos teve para escrever essa obra, porque é como se ele estivesse narrando algo que ele tivesse visto acontecer. Ele descreve, né, a cena daquele diálogo de Jesus com aqueles personagens e nós nos transportamos como se nós estivéssemos ali vendo aquela cena acontecer. E nós vamos observar o quanto esses diálogos de Jesus com os personagens, o quanto esses diálogos são atuais. É como se nós estivéssemos conversando com Jesus sobre aquelas situações. Então, eu quero começar trazendo no capítulo 8. O título do capítulo já é ótimo, né? O título do capítulo é Bom Ânimo. Eu penso que nós nunca precisamos de tanto bom ânimo quanto agora, porque nós estamos vivendo, além desse período todo, né, de pandemia, crise financeira mundial em decorrência dessa pandemia. No Brasil, uma crise política nunca antes vista, não é? Uma polaridade enorme, dividindo famílias, dividindo grupos espíritas, dividindo amigos, né? E mais do que nunca a gente precisa ter esse bom ânimo para acreditar que isso tudo vai passar.
E nessa lição, Humberto de Campos começa contando que Bartolomeu, que era também conhecido como Natanael, ele era um dos apóstolos mais dedicados de Jesus. Ele sempre acompanhava Jesus em todo o seu trabalho, muito dedicado. E Jesus observava e percebia que ele trazia no olhar uma certa melancolia. Ele era muito melancólico. Então Jesus aguardou a oportunidade e, numa determinada ocasião, estando somente os dois na casa de Simão Pedro, Simão se envolveu com algumas coisas ali domésticas e Jesus então indaga a Bartolomeu o porquê daquela melancolia que ele percebia no seu olhar. E aí Bartolomeu diz para ele assim: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além, nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Gente, vamos tentar trazer essa fala de Bartolomeu para os dias atuais. Eu acredito que quando vocês ligam os seus aparelhos de TV, nos telejornais, a sensação que se tem é isso aqui. Olha, eu vou dizer para vocês que eu já tenho mais de 3 anos aqui na minha casa que a gente não tem televisão. A gente não assiste. Exatamente porque, infelizmente, os nossos veículos de comunicação, eles são sensacionalistas, eles mostram apenas a tragédia. Tanta coisa boa acontecendo no mundo, mas a gente só vê notícia de tragédia. Então, a sensação é que, olha, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bartolomeu se sentia assim naquela época. E assim, muitas vezes, nós também nos sentimos agora, imaginando que o mundo não tem solução. Porque as notícias que nos chegam são somente notícias de corrupção, de violência, de um enganando o outro. Né? E a gente fica pensando, meu Deus, não tem conserto. Como é que vai ser esse mundo? Né? Bom, e aí Jesus explica para ele. Olha, eu já tive a ocasião de explicar que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, esse mundo é o mundo da matéria. É o mundo dos desenganos, por quê? Porque é o mundo das ilusões. É o mundo em que nós entendemos que a vida, ela é apenas o que se faz aqui da vida material. O acúmulo de bens, a posição social, né? Os títulos que a pessoa imagina que ela conquista e que isso a torna melhor que as outras, superior, e tudo coisas que estimulam a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Mas este não é o reino de Jesus. Nós precisamos justamente aprender a lidar com as questões do mundo, estarmos no mundo sem sermos no mundo. É o que Jesus nos recomenda. Então, Jesus conversa com ele, e aí, gente, Jesus fala uma frase aqui que eu acho fantástica, que só essa frase a gente já poderia, assim, sabe, refletir muita coisa. Ele diz assim: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas. Então, isso aqui nos faz pensar que, quando a gente avalia o mundo e nós ficamos ansiosos por um mundo melhor, nós ficamos ansiosos por um tempo em que nós tenhamos paz, em que nós tenhamos fraternidade entre os povos, em que nós tenhamos segurança, que possamos sair tranquilamente à noite sem medo, que possamos deixar os nossos filhos brincando na rua sem medo, que possamos viver melhor, dividindo o que nós temos a mais com aquele que não tem. Sempre que nós desejamos isso,
Nós precisamos entender que esse mundo, ele vai existir sim, mas que tem que começar em nós. Tem que começar de mim. Então, a paz que eu quero no mundo, o bem que eu quero, eu preciso colocar em prática. Porque se eu me modifico e me torno bom, e você se modifica e o outro se modifica, assim nós vamos modificando a sociedade. Então, a sociedade melhor, mais justa, nós veremos sim, à medida em que os homens forem melhores. Não existe a possibilidade de um sistema político, de um partido político, de um governo A ou governo B fazer isso, porque não é algo que se faz de fora para dentro. Sim, os governos eles têm a responsabilidade enorme, que infelizmente, né, nem sempre cumprem, de fazer uso do recurso que é público, devolvendo esse recurso para a sua população. Isso aí é outra coisa. Agora, a paz, a harmonia, a fraternidade, isso não tem como se impor. Isso é algo que nós conquistamos. E a Maria coloca, né? O exemplo é que contagia, que arrasta. É isso mesmo. Então, nós precisamos transformar primeiro o nosso dia a dia, a nossa conduta. É assim que nós vamos transformar o mundo. E aí ele prossegue dizendo assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, Jesus nos diz que a oportunidade de nós fazermos o bem, ela está o tempo inteiro ao nosso dispor. Porque às vezes fazer o bem, nós ficamos imaginando que é fazer grandes gestos, grandes coisas. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de um grande gesto que foi feito na vida de alguém, que foi uma grande transformação. Vamos pegar Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo. Saulo, ele tem uma mudança porque ele era um homem privilegiado no campo do intelecto, do conhecimento, ele era um doutor da lei, ele era cidadão romano, ele era judeu, ele era digamos assim, um homem que tinha poder, riqueza, influência, prestígio, e ele defendia com veemência os princípios que ele acreditava. Então, na verdade, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, na concepção dele, ele estava certo. Porque ele estava perseguindo aqueles que estavam querendo macular a pureza da lei que eles seguiam, da lei de Moisés. Mas a partir do momento em que Jesus se faz visível a ele, na entrada de Damasco, naquele momento ele percebe a grandeza espiritual de Jesus e ele compreende, é como se realmente um raio, né, caísse sobre a cabeça dele e ele finalmente compreendesse e dissesse: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele percebe que ele estava fazendo tudo errado. Não era isso que ele veio aqui fazer. A partir daí, ele deixa aquela vida de poder, de riqueza, de prestígio, de influência, se recolhe para o deserto, para depois se tornar no grande divulgador do Evangelho de Jesus, da Boa Nova. E assim nós temos inúmeros outros exemplos de pessoas que abdicaram das suas vidas. Aquilo que o jovem rico da passagem do Evangelho não teve coragem de fazer, quando Jesus fala a ele que para ganhar o reino dos céus, então, que ele voltasse, vendesse tudo que tinha e seguisse a Jesus. Naquele momento o jovem se impactou, mas como assim? Ele era rico, ele tinha tudo. E ele vai embora. Mas isso fez Maria de Magdala, que vendeu tudo que tinha e começou a seguir Jesus, inclusive financiando os trabalhos dos discípulos, dos apóstolos. Isso também fez mudança completamente de Joana de Cusa, que inclusive se deixa, né, levar no circo
junto com seu filho, para não negar a Jesus. Então, nós temos exemplos enormes de transformação. Mas Deus sabe que cada um de nós tem um limite. Jesus nos conhece. Então, ele não espera grandes atos. Ele diz que nas menores coisas do dia a dia, nós podemos fazer a diferença. Seja com, talvez, um sorriso, um aperto de mão, um abraço amigo, ouvir alguém que está precisando conversar. Coisas assim que está ao alcance de todos nós. Aquela viúva que o Evangelho narra, que vai lá e deixa o seu último recurso, a sua última moedinha. E Jesus diz que ela deu muito mais do que os outros, porque ela tinha dado do que ela não tinha, era o último que ela tinha. Então, o bem ele está ao nosso alcance. Bom, aí Jesus continua explicando, conversando, né? E aí Bartolomeu pergunta assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta interessante. Se nós somos espíritas, se nós seguimos Jesus, então nós seguimos o seu Evangelho. Esse Evangelho, ele exige de nós essa fortaleza permanente? Olha a resposta de Jesus. A verdade não exige, transforma. Enquanto é exigência, é sinal de que eu ainda preciso lutar com algo que está em mim, que não é o que eu quero. Então, eu preciso lutar contra o egoísmo, eu preciso lutar contra a vaidade, porque são vícios morais que eu ainda trago. A partir do momento em que o Evangelho me transforma, eu automaticamente me sinto transformado e eu já não tenho mais que lutar contra o egoísmo, porque ele já não faz parte mais de mim. Os vícios morais perdem a sua vez e eu começo a praticar as virtudes. Então é isso, é algo que vai com o tempo. Por isso que Jesus fala que o Evangelho ele transforma. E a transformação, ela é um processo. Não é assim no estalar de Deus. Se fosse tão fácil, nós pegaríamos a Bíblia, o Evangelho de Jesus, leríamos e diríamos assim: ah, então é assim? Então tá, a partir de agora eu vou fazer assim. Quem dera fosse tão simples assim. Então é transformação. Transformação exige esforço, exige vontade. Eu preciso querer me transformar. Exige luta de todos nós. Mas aí Jesus então prossegue e diz assim: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porque Jesus sabe a nossa limitação. Então, ele não está querendo exigir algo que a gente ainda não tem condições de dar. Mas aí ele diz: porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Gente, traços do cristão: alegria, coragem e esperança. Aí, às vezes, a gente pensa assim: mas como ter alegria vivendo tanta dificuldade? Então, essa alegria que Jesus se refere é aquele sentimento que nós trazemos lá no íntimo de gratidão, de alegria simplesmente porque nós estamos aqui agora, estamos reencarnados, estamos tendo essa oportunidade que Deus nos concedeu, de acordo com as nossas necessidades, na família que nós precisávamos, vivendo as experiências necessárias para o nosso aprendizado. Então, esse sentimento de gratidão a Deus, que bom, Senhor, que eu estou aqui hoje, eu estou tendo essa oportunidade. Então, isso me deixa alegre. Isso não quer dizer que eu não vá sofrer, que eu não vá chorar, que eu não vá, às vezes, até esmorecer diante das dificuldades, mas isso é breve. Passa um pouquinho, eu falo, respiro fundo e digo: eu vou superar. É mais uma dificuldade que eu vou superar. Então, a alegria, quando ela está junto com a coragem, que é essa coragem que nós temos que ter de enfrentar mesmo a dificuldade. Porque a dor faz parte ainda deste mundo. Nós estamos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então, nós sabemos que as dificuldades, elas fazem parte desse processo, é de aprendizado para nós.
Quando nós enfrentamos essa dor com coragem, fica mais fácil de superar. E essa dor, ela não tem preconceito. Ela chega para todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todo jeito. A dor chega. Por quê? Porque ela é a nossa educadora. Então, a alegria, a coragem, mas aí ele fala também da esperança. E a esperança é esse sentimento que nós temos, que nos dá a certeza de que tudo que não está bom vai melhorar, vai passar. Tudo passa, né? Emmanuel, isso também passa. Tudo passa. Então não existe dor que dure para sempre. Não existe infelicidade que dure para sempre. Nós precisamos aprender com aquele momento da dificuldade e seguir em frente, porque ele vai passar. Então isso é muito importante. Quando nós cultivamos essas características do cristão na nossa vida, fica mais fácil. E na sequência, né, Bartolomeu reclama dos negócios, porque estava com dificuldade na pesca, né? A vida financeira estava difícil. Eu fiquei pensando, Bartolomeu, não desanime, porque aqui a coisa não está diferente, não. A situação aqui está difícil para a maioria, todo mundo passando por dificuldade, né? E aí Jesus lembra para ele que, na verdade, qual seria o melhor negócio do mundo? Será que a gente se preocupar excessivamente com os bens materiais, quando nós temos um destino, um futuro que nos aguarda, em que nós não vamos levar nada daqui? Então, por que nos preocuparmos em acumularmos riquezas? Ele fala para nós que os lírios no campo, eles não são como nós, e, no entanto, eles se vestem na maior beleza e Deus provê a eles de tudo que eles precisam. Então, na verdade, nós temos que confiar que nós não somos abandonados. Mesmo diante da dificuldade, sempre tem algo que vai nos ajudar, que vai nos beneficiar. E aí Bartolomeu se recorda de que ele perdeu um ente amado. Havia 3 meses que a mãe de Bartolomeu havia falecido. E ele diz, mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí Jesus diz assim, mas quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? E aí ele lembra a Bartolomeu que, na verdade, a morte é apenas uma passagem. E ele diz assim, a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, depois desse diálogo, né, muito rico, com muitas situações profundas, né, de reflexões, Bartolomeu se despede, já é noite, e ele volta caminhando para casa. Ele morava numa outra vila, não naquela onde eles estavam na casa de Simão. E durante o trajeto, Humberto de Campos vai descrevendo que ele começa a olhar a vida de uma outra forma. Aquilo que Jesus conversou com ele tocou profundamente no seu coração. Então ele começa a observar a beleza do céu noturno, que era algo que antes ele não olhava, ele não admirava. Ele começa a observar a suavidade das águas do mar da Galileia, que ele estava ali caminhando à beira do lago. Ele começa a observar as plantas, os animais, e ele começa a ver a perfeição de tudo que Deus nos oferece a cada dia e que muitas vezes nós não paramos para contemplar e nem para agradecer. E quando chega em casa, ele é recebido de forma rude pelo pai, pelos irmãos, que não compreendem por que Bartolomeu segue aquele Jesus. Eles não compreendiam, não aceitavam. E naquele dia, Bartolomeu age diferente. Porque quando o pai o trata de maneira agressiva e os irmãos, se fosse num outro dia, ele teria revidado, ele teria respondido. Mas naquele dia ele para e pensa, eles não conhecem Jesus. Eu conheço.
e ele então não revida. E Humberto de Campos diz que a partir daquele dia, ele se transformou. Então, no seu ambiente de trabalho, as pessoas começaram a observar essa transformação. Jesus observou essa transformação com muita alegria. E Bartolomeu foi um dos que seguiu fiel até o fim, fiel a Jesus, né? Até a desencarnação. E nós temos certeza que por todo sempre, não é? Então, o Boa Nova, ele tem histórias como essas. Nós temos histórias belíssimas, por exemplo, de Joana de Cusa, a história de Maria de Magdala, que é uma história lindíssima. Nós temos a história de Maria, um capítulo destinado a Maria, mãe de Jesus, e tantos outros. Um capítulo fantástico sobre o perdão, o capítulo 10, se não me engano, sobre o perdão, que vale muito a pena. Então, são muitos os ensinamentos que o Boa Nova nos traz, e que, assim como outras pérolas preciosas que nós temos aí, né, que recebemos de presente da espiritualidade, pela psicografia de Chico Xavier, pela psicografia de Divaldo Franco e de tantos outros médiuns abnegados, nós temos esse verdadeiro tesouro à nossa disposição. Então, meus irmãos, que nesse Natal, nos recordando de Jesus, daquele que veio para viver o amor, para nos ensinar na prática, que nós nos fortaleçamos nos ensinamentos que ele nos deixou, para que possamos prosseguir firmes em sentido à nossa perfeição, lutando para domar as nossas más inclinações, para sermos melhor hoje do que ontem, melhores amanhã do que hoje. Que Jesus possa nos ajudar nessa tarefa, que é um desafio para todos nós, né?